Você já parou para pensar na relação que existe entre a figura histórica de Margaret Thatcher e o final da Guerra Fria? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito nós vamos dar continuidade ao mês de março, que vai retratar sempre figuras históricas femininas. E hoje nosso tema será Margaret Thatcher. Se você não quiser perder nem um pouquinho dessa conversa, fique ligado que depois da vinheta tem mais. Beleza? Valeu! Margaret Thatcher nasceu em 1925. Ela teve uma formação, primeiro em Química, depois em Direito. E nesse momento, ela já começava a despontar no cenário político local. Mas foi exatamente na década de 1970, especialmente no ano de 1975, que ela vai conseguir maior destaque atuando pelo Partido Conservador. Ela vai se tornar líder da oposição, já que naquele momento o Partido Conservador era a oposição na Inglaterra, e no ano de 1979, depois de alcançar um destaque ainda maior, ela vai concorrer à cadeira, ao posto de primeiro-ministro da Inglaterra. Vai vencer essas eleições e vai se tornar a primeira mulher a ocupar esse posto na Inglaterra. Após sua primeira eleição, em 1979, Margaret Thatcher vai ser reeleita mais duas vezes, uma em 1983 e a outra em 1987, e vai permanecer no posto de primeira-ministra até o ano de 1990. É interessante perceber que Margaret Thatcher assume a Inglaterra no momento em que a economia estava fragilizada e a Inglaterra precisava de medidas enérgicas para tentar tomar fôlego economicamente diante do cenário de final de Guerra Fria. E por suas características e por suas decisões, ela passou a ser conhecida também como Dama de Ferro, porque, segundo os cronistas, os jornalistas da época, ela era uma pessoa de personalidade muito forte e que defendia suas convicções, tanto que ela ficou marcada como uma política que lutava contra o socialismo, mas que também se opôs em diversos momentos, contra os sindicatos, contra os trabalhadores, o que deu a ela, confirmou essa alcunha de Dama de Ferro. Durante o período em que Margaret Thatcher esteve à frente do governo da Inglaterra como primeiro-ministro ou primeira-ministra, algumas características devem ser lembradas. E as mais importantes nesse momento são as privatizações, que se tornaram cada vez mais frequentes no seu governo, as mudanças fiscais, que na época foram extremamente contestadas, já que eram impostos que aumentavam as desigualdades sociais naquele período. Lembrando que nós vivemos nessa década de 70 e 80 um período extremamente conturbado economicamente, com a crise do petróleo e tudo mais. As mudanças que transformavam o Estado em uma estrutura cada vez mais enxuta e que concedem a Margaret Thatcher, além do título de Dama de Ferro, também a maternidade, se é que nós podemos dizer assim, do termo neoliberalismo, que depois acaba se espalhando por todo o mundo ocidental nas décadas seguintes. E também a sua atuação, como eu disse anteriormente, contra os sindicatos, contra os grupos de trabalhadores, que de certa forma também criou uma certa impopularidade, mas que ela reconquista essa popularidade em alguns eventos específicos que eu vou dizer a seguir. O primeiro mandato da ministra Margaret Thatcher é, de certa forma, mais tranquilo, mas ainda assim ele passa a ser contestado. E a próxima eleição, que veio a ser a primeira reeleição de Margaret Thatcher, que aconteceria no ano de 1983, ela poderia ser mais conturbada se não fosse um evento que aconteceu no ano anterior, que foi justamente a Guerra das Malvinas. Esse território das Ilhas Malvinas, que era contestado tanto por Inglaterra quanto por Argentina, passou a ser a cereja do bolo num contexto de soberania da Inglaterra, que já vinha de uma economia fragilizada, ainda como uma grande potência, já que ela conseguiu militarmente se sobrepor às forças argentinas e recuperar as chamadas Ilhas Falkland, como os ingleses as chamam, do domínio argentino, que haviam invadido a região e que foi retomada após um conflito militar. É interessante perceber
que para o mundo ocidental essa não é só uma simples guerra, ela é uma guerra que consolida o poder da Inglaterra, que nos séculos anteriores foi uma gigantesca potência, mas que nesse momento estava, de certa forma, decadente, né, no contexto capitalista ocidental do século XX, e que, de certa forma, permite que a Inglaterra possa respirar nesse momento, buscando a sua grandeza, o seu gigantismo diante de países que na época eram chamados de terceiro mundo. Era uma pequena pausa para um comentário sobre esse assunto. A Guerra das Malvinas, que aconteceu no ano de 1982, não foi, de certa forma, digerida pelos argentinos. E aí, o que acontece? Nesse momento de contestação entre a soberania inglesa ou argentina sobre as Ilhas Falkland, há um desdobramento desse evento na Copa do Mundo de 1986, quando na semifinal, em um jogo entre a Argentina e a Inglaterra, o Maradona faz aquele gol de mão, né? O clássico gol de mão, que ficou conhecido como La Mano de Dios, né? E que ele diz que é uma resposta da Argentina nos campos de futebol contra a guerra, contra o poderio militar da Inglaterra, que sacrificou a soberania argentina sobre esse território, as Ilhas Malvinas. Então, de certa forma, o contexto das Guerras das Malvinas e a vitória britânica garantiram a posse, a reeleição, perdão, de Margaret Thatcher para mais um mandato como primeira-ministra britânica. A segunda reeleição de Margaret Thatcher para o cargo de primeira-ministra acontece no ano de 1987 e também é marcado por um evento, esse muito mais pessoal, já que ela sofre um atentado do grupo IRA, o grupo separatista IRA, no ano de 1984, e a partir daí ela assume um posto de sobrevivente nesse contexto de luta e de defesa dos valores e dos ideais britânicos, né, dos ideais ingleses, diante de um cenário totalmente contraditório. É fato também que nesse momento, já final dos anos 80, a Guerra Fria estava esfriando, né? A Guerra Fria esfriou ainda mais e os antagonismos entre Inglaterra e Estados Unidos e União Soviética vão aos poucos diminuindo, fato que, de certa forma, fazem o mundo todo rever suas posturas mais conservadoras e tentar um equilíbrio diante de um cenário que, durante muito tempo, foi construído ou constituído através apenas de uma ótica bipolar, né? E agora nós temos mais, não um momento de bipolarização, mas de multipolarização que desencadeia, evidentemente, uma série de olhares, de novos olhares e de novos contextos históricos em toda a Europa, em todo o mundo ocidental e também no mundo oriental. Já nesse momento de recrudescimento das grandes oposições ideológicas e econômicas do mundo, né, no final dos anos 80, a Margaret Thatcher passa por uma contestação de sua liderança dentro de seu próprio partido, o Partido Conservador. Ela vai ser questionada diante da sua liderança de todos esses anos e, nesse contexto todo, ela não suporta todas essas pressões e acaba abrindo mão do seu posto, acaba renunciando ao cargo de primeira-ministra da Inglaterra no ano de 1990. Fato que não apaga sua trajetória política e também não deixa o seu legado desaparecer, já que para os políticos do mundo atual, do mundo contemporâneo do século XXI, esse legado neoliberal vai ser extremamente lembrado, muitas vezes contestado, mas é fato que ele faz parte desse novo cenário político, né, que foi iniciado, sim, no final da Guerra Fria, no final desse período de oposições e que hoje é cada vez mais comum. Relembrando, então, o grande pilar da história do século XX, que é Marc Bloch, né, um historiador francês que repensa a história que vai ser escrita, né, nesse século XX. É importante perceber que Margaret Thatcher ela é uma pessoa do seu tempo. Ela age de acordo com os interesses coletivos. É lógico que a sua política, que passa a ser conhecida como thatcherismo, né, de acordo com a sua postura firme e as suas intervenções em alguns pontos específicos, ela é sim resultado de um contexto muito mais amplo,
de final de Guerra Fria, de década de 1970, de crise do petróleo, de esfriamento das tensões entre a ideologia e a economia soviética, socialista, e do outro lado, a economia e a ideologia capitalista, nesse momento tendo como grande expoente os Estados Unidos, e a Inglaterra figurando num posto de menor destaque. É importante perceber que a Margaret Thatcher ela vai ter sim uma atuação pessoal, mas vai agir em favor de um contexto mais amplo, que era buscar novamente a hegemonia da Inglaterra no continente europeu e também buscar fazer uma parceria, né, ou de certa forma buscar estar mais próximo dos Estados Unidos nessa liderança dessa ideologia capitalista, dessa ideologia que é típica do século XX. Então, é importante você perceber que ela se confunde com o próprio tempo. Isso é muito importante, especialmente para quem vai fazer provas e vestibulares. E aí fica uma sugestão para todos vocês que estão se preparando para fazer vestibulares, para fazer provas de ingresso para a universidade, provas seriadas. É extremamente relevante conhecer a trajetória dessas personalidades, né, que são conhecidos como os maiores, os melhores, os mais importantes, porque em um dado momento da sua prova, pode aparecer uma trajetória pessoal, né, contextualizada com um período histórico. Então é importante perceber essas dinâmicas que os vestibulares e o Enem vem cobrando para que você tenha, de certa forma, condições de perceber as questões particulares e aplicá-las em um contexto muito mais amplo e que remetem sim a uma era, a um período histórico que vai fazer com que você tenha êxito na sua prova. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema que cabe uma série de discussões, né, uma série de reflexões e que pode ajudar sim você que está se preparando para provas, vestibulares ou que apenas quer conhecer mais sobre essa figura super importante que é a Margaret Thatcher. Então, se você gostou do vídeo, sinaliza aí deixando o seu joinha, o seu like, ou se você acha que esse vídeo pode ser relevante e importante para alguém, compartilha com um colega, compartilha com alguém que está estudando e se preparando para o vestibular, para que essa pessoa possa também ter uma reflexão, uma outra opinião e, de certa forma, possa compreender melhor qual é essa dinâmica de conectar histórias particulares com contextos históricos. Se você também quiser fazer alguma pergunta ou alguma sugestão, deixe aí nos comentários que eu sempre leio e sempre respondo. Beleza? Então, muito obrigado. Se você quiser acompanhar, toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no Instagram ou no YouTube. Beleza? Valeu, gente. Boa semana e até segunda que vem. Tchau, tchau.